Com um novo nó de ferramenta de agente de IA, ou seja, ali a tool, ficou mais fácil criar e coordenar agentes dentro de um mesmo fluxo. Então agora você pode conectar vários agentes, tá? Vários agentes especializados a um agente principal, tá? Que ele vai ser o supervisor ali, o líder, tá? Que ele vai supervisionar tudo e vai também ali distribuir as tarefas entre os outros agentes. Esse novo formato ele é ótimo para montar sistemas mais complexos, tá? Parecidos como uma equipe de trabalho ali, um agente que vai liderar e os outros vão executar partes específicas ali das tarefas. Além disso, tá? Esse modelo ele ajuda a dividir as tarefas em tarefas grandes ali e complicadas em partes menores, tá? E mais simples, o que vai deixar tudo mais organizado e rápido de processar. Antes, isso já era possível, tá? Mas usando ali subfluxos, né? Outros workflows, tá? Mas com esse novo nó, tudo acontece ali em uma única execução e fica bem mais prático ali visualizar, testar e ajustar ali tudo numa tela só. Então, essa novidade, ela foi lançada aqui, tá? A partir da versão 1.103.2, tá? Então você vai ter que atualizar aí o teu N8N para poder ter aí esses agentes tool aí que funcionam ali como uma ferramenta dentro de um agente, tá? Então, aqui tem também link para documentação, vou deixar aqui na descrição. Então essa aqui foi a que mais me chamou a atenção agora e é a que eu vou utilizar já aqui nos meus agentes. Antes de a gente ir aqui para a prática, eu sou o Márcio Marques, eu trabalho com agentes de IA e automações no N8N. E se você quiser ajudar a crescer esse canal aqui para mim trazer mais conteúdo, deixa o teu like aqui e me segue. Então agora vamos ver como é que funciona na prática, tá? Eu já peguei aqui os multi-agentes que eu tinha aqui e condensei aqui num workflow só, tá? Então a gente vai ter aqui sempre um agente supervisor, tá? Que aqui ele vai acionar uma tool, deixa eu colocar aqui essa tool. Essa tool aqui a gente vai buscar aqui por AI, tá? E agora a gente vai ver aqui que já tem a tool de AI agente. Então agora vamos olhar por dentro aqui como é que funciona esse agente. Então ele tem uma descrição, como qualquer outra tool aqui, qualquer outra ferramenta, ele tem uma descrição e é importante você dar essa descrição aqui para ele ter um contexto, para ele saber quem ele é, o que ele faz. Ele tem um prompt, tá? Um prompt ali para ser colocado ali, tá? E também ele pode, aqui que nem o agente principal, você pode colocar aqui a mensagem do sistema, o prompt específico dele. Isso aqui é interessante porque você pode particionar ali os seus prompts, né? Quando você tem um prompt muito grande num agente, você pode ter subagentes ali, como ferramentas, ali que eles executam uma parte só do prompt, né? Ou seja, eles são especializados ali naquela tarefa. Agora eu vou te mostrar aqui como é que eu pensei aqui os meus agentes que eu já tenho, tá? E vou te mostrar como é que eu separei isso, tá? Então eu tenho um agente supervisor, que ele vai ter aqui uma LLM, tá? Todos eles podem ter ali, vocês vão ver a sua própria LLM, então você pode ter ali um agente com um modelo, né, da OpenAI, por exemplo, outro com a da Anthropic, outro com a do Google, você pode estar colocando ali separadamente, tá? Isso a gente já podia fazer colocando em agentes, mas aqui a gente está falando de uma tool, né? É o tool agente. Então eu tenho aqui o supervisor, aqui no supervisor ele recebe a mensagem do chat e eu tenho aqui um prompt, tá? Um prompt, deixa eu abrir aqui o prompt para te mostrar. Eu fiz um prompt aqui, ainda está em teste, tá? Mas é um prompt aqui dizendo que o papel dele é fazer a primeira saudação, né? Que ele é o agente, e chamar o agente SDR, tá? Para ele nunca mencionar que está chamando um outro agente. Isso aqui, nos meus testes, ele falou, vou te passar para o agente tal, como se ele estivesse passando realmente, né? E ele está passando, então ele falou aqui e eu disse para ele não falar mais. Aqui botei o tom de voz e tal, como se ele fosse aqui, como ele é o primeiro agente, sempre tudo vai passar por ele, então essa regra aqui de como ele se porta tem que ser nesse agente principal, tá? Então depois eu coloquei aqui para ele que o agente SDR é o principal responsável por falar com o contato, né? E o agente de coletar dados é responsável por coletar os dados, e o agente de agendamento para fazer o agendamento, tá? E depois ali o agente de conhecimento é responsável por resgatar as informações sobre a empresa. Então deixei aqui um prompt para ele poder entender como ele vai
trabalhar com os outros agentes, tá? Imagina ali que ele entrou na tua empresa, ele é o supervisor, ele é o gerente de um departamento de marketing, um departamento de vendas, então ele tem que saber como que ele vai olhar o trabalho dos outros, tá? Então é assim que você tem que pensar. Antes de testar aqui para ver como é que ele está se portando, vamos entrar aqui em um desses agentes aqui, né, dessas tools aqui, para ver o que tem dentro delas, tá? Então aqui eu tenho uma descrição, tá? Que eu estou dizendo que esse agente é útil para entender necessidades do contato e fazer a qualificação, tá? Que ele é um agente aqui de qualificação. Aí aqui eu tenho o meu prompt específico desse agente, tá? Não vou entrar em detalhes aqui no prompt. Então eu tenho prompt específico, tá? Que ele tem aqui um cérebro, uma memória e também aqui ele tem acesso a essa memória aqui ao mesmo banco de dados que está aqui. Mas eu poderia, por exemplo, tirar essa memória, como ela é a mesma, tá? Eu poderia fazer isso, só que eu ainda acho meio, como é que eu posso dizer, desorganizado, fica linha para cá, linha para lá, mas eu poderia fazer desse jeito aqui. Tá? E ele poderia ter aqui as suas tools, mas eu resolvi separar as tools desse agente SDR aqui para esse teste em outros agentes aqui especializados em cada tarefa, porque aqui eu tenho a tarefa de coletar dados, de buscar o usuário no banco de dados, de coletar os dados da conversa e jogar para o banco de dados, então eu deixei aqui num agente específico. Depois eu tenho o agente de agendamento, que eu estava utilizando com o MCP Server, e aqui eu estou vendo mais efetividade em utilizar ele aqui como uma ferramenta, né, um agente de ferramenta aqui, como eles estão chamando, tá, para ele poder aqui fazer o agendamento. Quer aprender a criar agentes já que vendem sozinho e valem ali no mínimo R$ 10.000? Mesmo que você nunca tenha criado um agente antes, tá? Eu tenho trilhas aqui desde a fundação do N8N, explicando aqui como é que você vai instalar o N8N, como é que você pode utilizar na nuvem o N8N. Eu tenho o mestre das conexões aqui que ensina diretamente ali a parte fundamental do N8N, tem a parte de comandos, database, aqui tem um curso bem completo para você avançar do zero aqui, mesmo que você não saiba programar, tá? Há um ano atrás eu também não sabia, e hoje eu consigo fazer aqui de olhos fechados os meus agentes. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer aqui esse curso que se chama N8N, curso de agentes de IA e automações no N8N. Então agora começar a testar aqui o agente, bora lá, vou dar um oi aqui. Então aqui o agente supervisor se apresentou, então imagina que esse agente supervisor aqui ele pode ser o teu agente de recepção, por exemplo, né? Aqui no caso de um SDR, tá? Eu só botei aqui como nome de seu supervisor, só a fim aqui de ficar mais didático, tá? Então já me deu um oi aqui, vou dizer o que eu preciso, eu vou dizer que eu preciso saber aqui, vou perguntar aqui quais serviços possuem, para ver qual agente ele vai acionar. Eu já tenho a ideia aqui que ele vai acionar aqui o agente de conhecimento. Então ele acionou aqui o agente de conhecimento e trouxe aqui o conhecimento aqui dos produtos, tá? Ele não fez o RAG ainda, tá? Porque ele sabe que a questão aqui dos serviços que eu tenho, tá? Que é o agente SDR, o agente Closer, o agente Hunter, o agente CS, o agente de copy aqui, então ele sabe que está aqui no produto, tá? Então ele já tem essa inteligência aqui a partir do prompt, tá? Então ele já está acionando aqui o agente correto. Então agora, para ele acionar o conhecimento, eu vou forçar aqui uma pergunta que eu sei que só tem lá no RAG, que eu fiz lá na base de conhecimento vetorial que ele tem. Então eu vou perguntar aqui que eu quero saber o tempo da empresa, quanto tempo a empresa tem no mercado e seu método de desenvolvimento. Então ele já começou a buscar aqui o conhecimento e já entendeu que essa resposta tinha apenas ali no conhecimento, ele já acionou ali a parte de conhecimento e está me trazendo a resposta. Então ele me trouxe aqui a resposta, que a empresa trabalha com um método bem estruturado, que começa pelo diagnóstico para identificar processos e oportunidades, segue com uma implementação ágil usando tecnologia de IA, passa por testes e validação com o usuário, né? E depois publica a solução com monitoramento e melhorias constantes. Então ele trouxe todo o meu método aqui que eu perguntei ali. Agora, para ver o grande poder disso, tá? Eu vou acionar aqui um agente mais chatinho aqui, que muita gente tenta fazer. Eu mesmo já
demorei muito tempo para conseguir chegar aqui num prompt perfeito aqui para fazer agendamento, tá? Então vamos testar aqui o agendamento, que seria mais complexo aqui em subagentes, em outros flows e tudo mais, tá? Deixei tudo aqui no mesmo flow, num outro agente aqui que se comporta como uma tool. Botei aqui que eu quero agendar uma reunião. O supervisor, ele entende ali que precisava acionar o agente de agendamentos e ele já foi lá fazer isso. Então, veja bem, ali eu tenho um prompt somente para o agendamento, tá? Então isso fica muito mais fácil, tá? Então aqui ele já me pediu aqui o que precisa para o agendamento. Então aqui eu vou colocar o que ele está pedindo. Então pode ver que ele já aciona diretamente o de agendamento e agora acionou ali o para coletar dados, tá? Para enviar os dados ali por nosso banco de dados ali no Supabase, tá? Então olha que interessante, eu não tinha visto isso nos testes que eu tinha feito ainda, tá? Ele já está acionando ali os 3 agentes ao mesmo tempo. Olha que legal isso, né? Então, às vezes, nos outros fluxos ele acionava um, esperava a resposta do fluxo lá do outro subfluxo ali, subflow, e aqui não, aqui ele executa tudo num primeiro momento ali. Então agora eu vou entrar lá no meu calendário para ver se ele marcou direitinho esse agendamento. Então ele já fez ali o agendamento de primeira, tá? Então ele está acessando as tools, as ferramentas, o agente correto ali, está funcionando bem redondo, tá? Às vezes a gente vê bugs logo que é lançado, mas eles testaram bem aqui e eu já vou colocar na próxima semana em produção e vou trazer aqui o resultado de como esse agente está se portando. Então, olha só, eu esperava muito por isso, tá? Porque há um ano atrás, quando eu entrei nesse mundo aqui de agentes de IA, eu tinha visto aqui esse conceito de multi-agentes, o pessoal chamava ali de enxame de agentes, tá? E isso só era possível a partir de código, utilizando Creo AI, mas por trás ali de todas as ferramentas sempre tinha um framework, tá? Por exemplo, o LangChain já dava para fazer isso via código, tá? Mas não tinha nada visual funcionando tão bem. Testei outras ferramentas até chegar aqui no N8N, não foram poucas, foram várias ferramentas. E agora, tá? O N8N lançou algo muito redondo, que te dá a possibilidade aqui de, por exemplo, ter um departamento de marketing, um departamento de vendas, tudo operando aqui com um supervisor, tá? Então dá para fazer muita coisa. Eu te recomendo muito a atualizar aí o teu N8N e testar essas novas funcionalidades aqui. Então o jogo virou, tá? Então quem aprende agora lidera depois. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver aqui como é que é o curso por dentro. Aqui tem um vídeo, tá? Que eu mostro detalhadamente como é que é ali o meu curso por dentro, tá? E você vai poder aí sair na frente para construir os teus agentes de IA ou destravar aí os agentes que você está tentando criar.